O dog do Reddit. Primeiro relato. Sou babaca por expor o meu marido online? Eu, mulher de 28 anos, descobri recentemente que o meu marido, homem de 32 anos, não só foi infiel, mas também financeiramente responsável com a nossa família. Eu estava lutando para pagar as contas, bem como as poucas dívidas adquiridas, desde que ele perdeu o emprego dele. Mas acontece que ele estava desperdiçando nossas economias em encontros caros, não com apenas uma mulher, mas sim com 2 mulheres. Quando o confrontei sobre a sua infidelidade e sua negligência financeira, ele não demonstrou remorso e, em vez disso, me acusou de ser muito exigente com ele e com nossa situação de forma geral. Eu me senti bastante traída e fiquei muito furiosa, então, num momento de raiva e de impulso, decidi por expô-lo nas redes sociais, mostrando o que ele tinha feito. Deixando claro aqui, a tensão financeira em nosso relacionamento começou quando meu marido perdeu o emprego dele. Mas eu me mantive ao seu lado, como sua esposa, lhe dando suporte. Eu estava tentando o meu melhor para manter as nossas finanças da melhor forma possível, fazendo alguns malabarismos com algumas contas e despesas, tudo sozinha. Foi um momento estressante, e pensei que poderíamos passar por isso juntos. Eu estava tão errada. Certo dia, durante um turno no trabalho, uma fonte anônima entrou em contato comigo. Ela compartilhou capturas de tela de conversas entre meu marido e uma das outras mulheres com quem ele se envolveu. Esses bate-papos revelaram detalhes de seus planos, seus relacionamentos, alguns momentos de intimidades entre eles e etc. Naquele momento, senti uma onda de raiva me invadir, sentimento esse que para mim não era comum nessa intensidade. Pensava e não conseguia acreditar em quão descuidadamente ele havia tratado o nosso relacionamento, nossas finanças e a mim. Me senti profundamente traída, como se eu fosse uma verdadeira otária na visão dele. Meu marido, cujo pai era pastor, gostava de pregar sobre lealdade. Mas quando chegou a hora, ele estava andando por aí com não uma, mas 2 mulheres nas minhas costas. Quando ouvíamos falar de algum caso de traição ou de atitude maldosa de alguém, ele seria uma daquelas pessoas que as criticaria fortemente. Enfim, a hipocrisia, não é mesmo? Sentindo-me irritada e traída, decidi detonar com a imagem do meu marido nas redes sociais. Publiquei todas as evidências de sua traição e marquei ele e seu pai, deixando, assim, todos saberem que babaca infiel ele realmente era, por baixo daquele cinismo de homem orado. A repercussão foi enorme, e ele se viu no centro das atenções, exposto como o hipócrita que ele realmente é. Apesar da montanha de evidências que compartilhei, o pai do meu marido ainda o defendia como um cavaleiro leal. Ele me chamou de mentirosa, desconsiderou as capturas de tela e afirmou que seu precioso filho não faria algo assim, e que provavelmente eram imagens que eu falsifiquei, como se eu tivesse tempo ou conhecimento para fazer isso. Ou ele estava em negação ou só queria defender o filhinho mesmo. Enquanto isso, eu já estava profundamente envolvida no processo de pedido de divórcio. A lealdade cega do pai dele estava apenas adicionando uma camada extra de aborrecimento em mim. Ele não queria cogitar ser verdade e eu ser a vítima da história, mesmo com várias provas. Para ele era mais fácil se manter cego, confiando cegamente na versão agradável do seu filho mentiroso. Devo destacar aqui também que, curiosamente, o meu marido já foi traído por uma ex-parceira no passado e, embora nunca tivesse pensado muito sobre isso, imaginei que isso seria algo como uma barreira extra para esse tipo de atitude. Mas parece que eu estava enganada, e talvez ele tenha querido saber como é estar do outro lado dessa situação. Eu nem sei. Recentemente, uma das minhas amigas me disse que eu estava de certa forma exagerando essa questão toda, e que é normal que meu marido tenha mais parceiras, já que alguns homens fazem isso mesmo. Só destacando aqui que essa amiga não é religiosa e é um pouco mais saidinha. Então, eu tenho me perguntado ultimamente. É possível que eu tenha exagerado em algum nível nessa história toda? Atualização. Obrigada a todos pelo apoio e contribuição. Depois de muita reflexão e considerando os conselhos que vocês me deram, tomei a difícil decisão de pedir o divórcio. Embora me parta o coração terminar o meu casamento assim, não posso ignorar a dor que senti e a confiança que foi destruída. É hora de priorizar meu próprio bem-estar e seguir em frente. Também houve muitas pessoas me dizendo, aparentemente, que minha suposta amiga poderia também estar dormindo com meu marido, para dar esse tipo de comentário para mim. Eu pesquisei o assunto, e não quero dar detalhes exatos, mas é possível que isso seja verdade também. Eu entendo um pouco do ceticismo das acusações de Ragebite. Minha conta é nova e a situação pode parecer sensacional, talvez inventada, mas eu lhes asseguro que isso é muito real. Eu criei esta conta especificamente para este propósito. Além disso, esta conta é para minha sobrinha, ela tem o login, e depois de tudo isso aqui, deixarei com ela. Eu queria buscar apoio e aconselhamento sem que meus amigos online soubessem. É um assunto pessoal que preciso lidar mantendo minha privacidade intacta, embora eu saiba que aqueles que conhecem o meu marido saberão que sou eu, já que eu o expus. Não se trata de criar drama, trata-se de navegar em uma situação dolorosa e difícil. Por fim, quero expressar minha gratidão a todos que reservaram um tempo para oferecer conselhos e apoio. Demorei um pouco, mas percebi que, mesmo agindo impulsivamente num primeiro momento, não creio que agi errado, e agora também estou certa a me separar dele após tudo que passei recentemente.
Sei que é fácil duvidar de histórias online, especialmente em uma nova conta, mas seus insights significaram muito para mim. Embora esta seja uma jornada dolorosa ainda, sua gentileza ajuda a tornar um pouco mais fácil. Obrigada a todos por ouvirem e oferecerem orientação. Comentários sobre o relato. Me entristece perceber que o marido da Op não a valorizou, mesmo ela se esforçando para manter o lar enquanto ele estava desempregado. Podemos ver que na maioria dos casos, quando um homem perde o emprego, a maioria das esposas em pouco tempo ficam insatisfeitas e já buscam encerrar o relacionamento. E o que o marido dela fez, ao invés de valorizá-la? Resolveu traí-la. Sem mais. Encerro por aqui, meritíssimo. Tenho que rir dela explicando a indiferença da amiga em relação à trapaça. Ela não é religiosa. Senhora Op, pessoas religiosas cometem as maiores atrocidades do nosso planeta Terra desde que o mundo é mundo. Ateus são muitas vezes os que protestam contra isso, já que, muitas vezes, por não serem cegos ou fanáticos, conseguem ver que os religiosos estão sendo manipulados. Ser religioso nunca foi sinônimo de ser virtuoso. Embora eu tenha percebido alguns furos na história, e também uma falta de detalhes que eu julgaria necessários para um melhor entendimento, supondo que a maior parte disso seja real, não há o que dizer com relação ao divórcio que a Op deseja. Quando alguém te trai, para mim essa é a única medida sensata, qualquer coisa além disso é derrotismo. A Op provavelmente errou por divulgar as conversas privadas nas redes sociais. Não estou falando que ela é a errada da situação. Mas ela deveria conversar com ele e terminar. Ela quis uma vingança imediata, mas ela, com essa atitude, também manchou a própria imagem e ficou sujeita a uma ação judicial pelo marido, já que sabemos que a lei não permite que alguém destrua a sua imagem assim, mesmo em casos de traição. Ela fez o que quis, mas poderá ter uma repercussão judicial para ela. Mais um caso que vejo de pessoas que se dizem honestas, mas que na realidade só não traíram antes porque não tiveram uma boa oportunidade ou motivação. Mas quando conseguem, traem. E vejo muitas pessoas se escondendo atrás de suas religiões, para se dizerem melhores, mas, na realidade, o que fazem é usar a religiosidade como forma de simular virtude. E o mundo está cheio de exemplos de pessoas assim, que falam de Deus e depois traem os seus semelhantes. Segundo relato. Eu disse à minha esposa que nossos papéis estão longe de ser iguais em nosso relacionamento e que não vou deixar de ver meu irmão para que ela possa tirar 2 semanas de férias com os amigos. Olá a todos do Reddit, vou tentar ser breve aqui. Eu, homem de 37 anos, e minha esposa, mulher de 36 anos, estamos juntos há cerca de 17 anos. Eu sou o único provedor da minha família de 6 pessoas, a parceira e 4 filhos, além de 2 cães cheios de energia. Trabalho 5 dias por semana e às vezes trabalho nos fins de semana se precisarmos de um pouco mais de dinheiro. Minha parceira é dona de casa e não trabalha desde que nosso filho mais velho nasceu. Por escolha própria. Acordo às 5 da manhã e levo os cachorros para passear. Preparo o lanche das crianças, asseguro que todos os itens essenciais da escola, como mochilas e etc., estejam na porta da frente e depois vou para um trabalho em um emprego fisicamente exigente. As crianças são pegas na creche e escola às 7. Devido às atividades depois da escola e clubes etc., elas não chegam em casa até às 6. Eu chego em casa às 7 e faço jantar na maioria das noites. Ajudo com o dever de casa, faço horário para os pequenos, lavo a louça, levo os cachorros para uma caminhada mais longa novamente, coloco os pequenos na cama se a casa estiver uma bagunça, eu, claro, limpo. Eu pago por tudo, hipoteca, contas, seguro, compras, roupas, brinquedos, tecnologia, atividades depois da escola, encontros, uma mulher para fazer uma faxina completa na casa uma vez por mês. Minha parceira quer tirar 2 semanas de férias com os amigos, o que vai coincidir com o fim de semana que planejei com meu irmão, que raramente vejo, pois moramos muito longe. Ela quer que eu cancele minha viagem porque ela está cansada e precisa de uma pausa. Começamos uma discussão sobre isso, na qual coisas desagradáveis foram ditas de ambos os lados, mas não estou disposto a ceder nisso. Como faço para que ela entenda que eu preciso descansar? Comentários e esclarecimentos do OP. Olá a todos, desculpem-me por não ter respondido a muitos comentários, mas li a maioria deles. Vi algumas perguntas que gostaria de responder e imaginei que fazer um post seria melhor do que responder a comentários individuais. Meus filhos têm entre 6 e 16 anos. Minha esposa não leva ninguém para seus clubes e atividades. A escola das crianças mais novas termina às 15 horas. Os clubes delas são na escola. A escola das crianças mais velhas termina às 15 horas e 30. Elas ficam em um clube até às 16 horas e 30 e depois vão para um grupo de jovens com seus primos até voltarem para casa. Meus filhos mais velhos vão e voltam da escola sozinhos, enquanto meus filhos mais novos são buscados e deixados. As crianças, é claro, podem tomar café da manhã em casa, mas geralmente gostam de comer com os amigos antes do início das aulas, às 8 horas. Minha esposa não passeia com os cachorros porque ela não gosta e, francamente, eles não gostam dela também. Eu gosto do meu tempo passeando com os cachorros porque isso me dá um tempo para pensar. Temos um quintal grande com casinhas de cachorro, brinquedos e alguns equipamentos de agilidade para eles usarem enquanto eu estiver fora.
Eles também recebem estimulação mental por meio de brinquedos de quebra-cabeça que ficam preparados e armazenados no freezer. O que minha esposa faz o dia todo? Honestamente, ela não está isolada. Ela sempre me conta coisas que fez com as amigas, irmã, mãe, etc. Ela vai à academia, faz e gosta de hobbies como bordado, tricô e alguns designs de joias. Ela muda o que gosta de fazer, diz que isso mantém as coisas novas. Em termos de trabalho doméstico, ela lava roupa, eu dobro e distribuo depois, ela dá água e refeições preparadas e enriquecimento para os cachorros. Temos aqueles aspiradores de pó robóticos e purificadores de ar para lidar com os pelos dos cachorros, mas minha esposa aspira só se for realmente necessário. Eu limpo balcões, coloco pratos na máquina de lavar louça após as refeições. Crianças mais velhas cuidam de seus próprios quartos banheiros mediante uma mesada. Você já não percebeu algo de verdade até que isso esteja bem na sua frente? Eu estava tão bravo porque queria ir ver meu irmão e ela queria tirar férias com os amigos, assim, ela quer que eu pague por isso, e as coisas estão assim há tanto tempo que eu não vi o quão injustas e desequilibradas as coisas eram até que eu realmente comecei a olhar como nossas tarefas eram distribuídas. Vocês todos me deram muito o que pensar. Responderei alguns comentários mais tarde. Primeira atualização. Alguns de vocês sugeriram que eu permiti o comportamento dela e eu gostaria de abordar isso, para explicar como as coisas ficaram assim para começar. Minha esposa trabalhou dos 16 aos 20 anos, mas eu frequentemente chegava em casa depois do trabalho durante os primeiros estágios da gravidez dela, e ela me contava o quão ruim era o enjoo matinal, e como ela estava tendo problemas no trabalho por estar atrasada ou não aparecer devido aos problemas que estava tendo. Uma noite, depois de uma longa discussão sobre as coisas, ela sugeriu que seria mais fácil, e melhor para ela e para o bebê se ela ficasse em casa durante a gravidez. Eu estava relutante no começo porque não estávamos exatamente nadando em dinheiro, mas no final das contas a saúde da minha esposa e do meu filho eram mais importantes do que alguns meses de estresse adicional. Para economizar dinheiro, fomos morar com a irmã mais velha da minha esposa e o marido dela. Dividimos o aluguel e as contas, mas ainda estávamos economizando algum dinheiro. A gravidez não foi fácil para ela ficava frequentemente irritada e desconfortável e, como resultado, podia ser bem má, rude e um pouco manhosa. Então, depois de mais discussões com minha esposa e suas irmãs, assumi mais tarefas domésticas, como cozinhar, etc. Quando meu filho mais velho nasceu, a irmã da minha esposa ajudou a cuidar da criança enquanto eu estava no trabalho no primeiro ano, mas depois que ela e minha esposa brigaram quando ele tinha cerca de 1 ano, nos mudamos para nossa própria casa. Mas minha esposa lutava durante o dia quando eu não estava lá para ajudar, então, no final das contas, decidimos colocá-lo em outra creche. Eu o deixava no caminho para o trabalho e o pegava no caminho de volta para casa quando terminava. Uma vez em casa, um de nós cozinhava o jantar enquanto o outro cuidava do bebê. Naquela época, não tínhamos animais de estimação, então as tarefas domésticas não eram muitas e podiam ser resolvidas com algumas horas de limpeza no sábado ou no domingo, quando podíamos dividi-las entre nós dois. Quando meu filho tinha 3 anos, a irmã da minha esposa se ofereceu para conseguir um emprego para ela onde ela trabalhava. Minha esposa teve que fazer uma entrevista, mas minha cunhada estava confiante de que ela conseguiria a posição. Minha esposa estava relutante e nervosa sobre retornar ao trabalho, mas compareceu à entrevista e recebeu a oferta de emprego. Não me lembro muito de nossas comemorações naquela noite, mas terminou na concepção de nosso segundo filho. Minha esposa me contou quando estava em seu novo emprego, depois de pouco mais de 1 mês. Ela aguentou por mais algumas semanas, mas foi demitida por não aparecer para os turnos. Perguntei a um dos médicos dela sobre os problemas que ela estava tendo tão cedo na gravidez, dor nas costas, dor nas pernas, náusea, etc., mas minha esposa me interrompeu antes que eu pudesse terminar e me pediu para sair da sala. Quando chegamos em casa, ela me repreendeu por falar com seu médico como se ela fosse uma criança e me disse que se ela quisesse que algo fosse levado ao médico sobre sua gravidez, ela mesma faria isso. Eu a envergonhei porque ela conhecia seu corpo e sabia o que era normal e o que não era. Eu ainda achava que os problemas tinham que ser resolvidos com seu médico, mas sempre que eu mencionava o assunto, suas mudanças de humor pioravam. Minha sogra veio morar conosco quando meu segundo filho nasceu por um curto período quando voltei a trabalhar após minha licença paternidade. Quando minha filha tinha cerca de 4 meses, minha esposa disse que estava tendo dificuldade em cuidar dela sozinha durante o dia, mas minha sogra, que tinha sua própria vida e responsabilidades, não podia voltar e ficar indefinidamente. Tínhamos um apartamento de 2 quartos na época e deixá-la dormir no sofá não parecia justo para mim. Então, matriculamos minha filha na creche. Meu filho também foi para a creche depois, então eu os pegava por volta das 18 horas e ia para casa. Minha esposa prometeu que falaria com seu médico sobre a possibilidade de estar com problemas psicológicos, etc., e seu humor melhorou com ajuda adicional com as crianças. Minha esposa assumiu as tarefas de cozinhar e limpar, mas também teve dificuldades. Muitas vezes eu chegava em casa e encontrava comida queimada e estragada, e precisava fazer outra coisa de qualquer maneira. Então eu acabava cozinhando o jantar na maioria das noites para não desperdiçarmos comida. Durante um fim de semana fora para o casamento de uma amiga, quando minha filha tinha 5 anos, sugeri que minha esposa voltasse a trabalhar. As 2 crianças estavam na escola naquele momento, e pensei que poderíamos melhorar nosso estilo de vida com 2 rendas. Tínhamos comprado uma casa recentemente porque o apartamento era muito pequeno para nós e as crianças precisavam de seus próprios quartos. Ela pareceu hesitante, o que eu entendi depois de ficar tanto tempo sem trabalhar, mas ela concordou.
Ela se candidatou a várias vagas, mas não teve sorte com entrevistas ou retornos de chamada. Descobrimos que ela estava grávida do nosso terceiro filho pouco depois disso e o retorno ao trabalho foi adiado novamente. A gravidez foi difícil, como esperado, mas novamente minha sogra veio para ficar quando precisei voltar a trabalhar. Ela ficou por um tempo, mas teve que voltar para sua própria casa eventualmente. Nesse período, minha esposa me disse que temia ter dificuldades com nossa nova filha, assim como teve com a outra. Tentei tranquilizá-la, mas ela pareceu ficar insanamente triste e desanimada no segundo em que sua mãe foi embora. Eu voltava para casa com as crianças de 8 e 5 anos para um bebê gritando e nada feito em casa. Seu humor e ações afetavam a casa inteira, então, relutantemente, coloquei a segunda filha na creche também, mas disse à minha esposa que ela tinha que falar com seu médico e que não teríamos mais filhos. Ela estava irritada, e tivemos uma grande briga sobre isso. Nós sempre usamos proteção, minha esposa tomava anticoncepcional e eu sempre optei por usar preservativo, mas, dado que já tinha falhado 2 vezes conosco, eu não queria correr o risco de que acontecesse novamente. Todavia, obviamente, o universo tinha outros planos para nós e nossa terceira filha nasceu 2 anos depois da nossa segunda quando estávamos comemorando uma promoção que eu tinha conseguido no trabalho. Posteriormente optei por fazer uma vasectomia e ela aceitou. Obviamente, este é um breve resumo dos eventos e houve vários outros momentos ao longo dos anos em que sugeri que ela voltasse a trabalhar, mas agora tentei fornecer mais informações para aqueles que ficaram curiosos sobre como nós chegamos onde estamos. Alguém perguntou se minha esposa teve uma folga recentemente. Ela nunca tirou 2 semanas de folga antes, mas viaja algumas vezes por ano para viagens de fim de semana com a família e amigos. O máximo que ela ficou fora foi 1 semana. Em relação aos cães e por que eles não gostam dela. Bem, ela meio que deve demonstrar a eles que ela não gosta deles. Ela também acha que a estimulação mental que forneço por meio de brinquedos, jogos, quebra-cabeças etc. é desnecessária, mas surta quando os níveis de energia deles estão muito altos. Um dos cães é um pastor alemão, que ganhei de presente de aniversário, e o outro é um pastor alemão malinois, que minha esposa trouxe para casa porque ela achou que nosso pastor alemão precisava de um amigo. Ainda, eles foram para o treinamento e estavam originalmente em creches para cães nos primeiros 2 anos. Sobre a atualização, suponho que era isso. Segunda atualização. Então, como um de vocês sugeriu, tirei um dia de folga do trabalho. Eu realmente não estava me sentindo muito bem também, mas pretendia falar com minha esposa sobre a situação enquanto as crianças estavam na escola. As crianças saíram todas para a escola por volta das 7. Minha esposa desceu as escadas às 11h45 e pareceu muito chocada ao me ver. Ela perguntou o que eu estava fazendo em casa e eu expliquei que tirei um dia de folga porque não estava me sentindo bem. As primeiras palavras que saíram da boca dela foram: "E mais precisamos do dinheiro, você não parece tão mal." Fiz uma careta, e ela rapidamente perguntou o que havia de errado e perguntou se poderia me trazer alguma coisa. Pedi uma água e nos sentamos no sofá, mas logo o telefone dela tocou, e ela foi até a cozinha para conversar. Ela voltou um tempo depois e perguntou se eu queria comer alguma coisa, e eu disse que poderíamos fazer algo da cozinha. Ela disse que queria sair e eu disse que poderíamos pedir comida em casa, mas que eu definitivamente não estava com vontade de sair. Os cachorros estavam sentados perto do freezer esperando a hora do almoço, e perguntei se ela iria alimentá-los. Ela se jogou no sofá e me pediu para fazê-lo. Eu disse não, ela perguntou de novo, e eu disse não, de novo. Ela olhou para mim, mas eventualmente se levantou e deu a eles. Ela me pediu para levá-la para sair de novo várias vezes, e eu continuei dizendo não. Eu estava começando a ter enxaqueca, o que eu disse a ela, mas ela continuou perguntando, sugerindo que poderíamos ir às compras, ela poderia fazer as unhas e poderíamos aproveitar o dia juntos. Eu recusei, disse que tínhamos algo para conversar e ela disse que iríamos e depois subiu. Ela desceu 40 minutos depois vestida e disse que se eu não fosse levá-la para sair, ela iria sozinha. Tentei fazê-la sentar para que pudéssemos conversar, mas ela me jogou um beijo da porta e correu para fora, sem nem mesmo trancá-la. Enquanto ela estava fora, segui alguns dos seus conselhos e cancelei a faxineira que tínhamos. Pedi desculpas a ela, pois eu realmente gostava dela, mas ela foi muito compreensiva e acho que nos separamos em bons termos. Minha esposa voltou para casa às 20 horas e imediatamente perguntou onde estava o jantar. Eu disse a ela que as crianças e eu já tínhamos comido. Ela perguntou onde estava o jantar dela e eu disse que ela teria que fazer algo para si mesma. Ela disse que apenas pediria algo, e eu disse que não. Isso a fez parar e ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de dizer que ela tinha que passar fome. Ela disse que não sabia cozinhar, e eu disse a ela que sei que ela é perfeitamente capaz de fazer alguma coisa. Temos bastante comida, não é como se não tivéssemos nada para comer ou para preparar no fogão. Ela saiu de novo, e voltou 30 minutos depois com um McDonald's para ela, o que deixou as crianças mais novas com vontade. Sim, elas já tinham comido, mas ela entrou pela porta terminando seu hambúrguer e bebida com uma sacola vazia e um recipiente de sorvete. Nossa caçula perguntou por que ela não trouxe sorvete para ela e minha esposa disse a ela, papai disse que eu não tinha permissão. Eu não disse isso, e juro que precisei de bastante força para não gritar com ela na frente da nossa filha. Quando as crianças estavam na cama, pedi que ela se sentasse e falasse sobre a situação em relação às nossas viagens. Ela perguntou se eu tinha remarcado com meu irmão e eu firmemente disse que não, e que eu não faria isso. Tentei ter uma conversa, expliquei que sentia que nossas tarefas eram incrivelmente desiguais e que gostaria que ela assumisse mais responsabilidades com as crianças e a casa. Ela argumentou que faz o suficiente e pedi que ela fizesse uma lista.
Ela colocou na lista dela roupa para lavar, alimentar os cachorros, marcar consultas médicas e fazer compras de supermercado. Então eu trouxe minha própria lista com tudo o que eu disse a vocês até agora, e acrescentei que eu fazia as refeições dos cachorros, e que ela simplesmente só tinha que dar a eles. Eu dobro e distribuo a roupa para lavar, levo as crianças às consultas médicas e que as compras são pedidas por meio de um aplicativo no telefone dela, entregues na casa e eu as guardo. Ela se levantou então, eu perguntei o que ela estava fazendo e ela disse que estava subindo. Eu não discuti, eu não queria que isso se transformasse em uma discussão e acordasse as crianças. Mas era perceptível que ela estava visivelmente tremendo de raiva. Um tempo depois, eu também subia as escadas. Ela estava no telefone com alguém e quando entrei no quarto ela exigiu que eu saísse e fosse dormir no sofá, eu recusei e subi na cama. Ela desligou o telefone e exigiu novamente que eu dormisse no sofá e, novamente, eu recusei. Ela me agarrou e tentou me arrastar fisicamente para fora. Isso resultou em uma briga e eu acabei preferindo ir dormir no sofá, só porque ela ia acordar as crianças novamente. Os dias seguintes foram bem parecidos. Parei de dobrar e guardar a roupa dela, eu passei a fazer isso para mim e para as crianças mais novas, enquanto os meus 2 mais velhos pegam suas pilhas e as guardam eles mesmos. Eu ainda cozinho para as crianças, mas disse à minha esposa que ela tem que fazer suas próprias refeições. Mesquinho, eu sei. Acho que meu filho mais velho nos ouviu discutindo porque ele veio até mim e me perguntou se poderia ajudar com as tarefas, levando os cachorros para passear, com um amigo dele, durante a semana. Acho que ele e minha esposa discutiram outro dia porque ele tem estado muito distante dela e as coisas parecem meio estranhas. Ele me perguntou umas 3 vezes se eu o amo. É claro que eu disse a ele que não havia nada que ele pudesse fazer para que eu não o amasse. Sim, tentei falar com ele sobre tudo isso, mas ele não quis falar muito ainda e preciso respeitar isso. Acho que pressioná-lo pode ser um erro. Posteriormente, numa quinta-feira à noite, minha esposa perguntou se poderíamos tomar uma bebida, pois eu tinha que sair na sexta-feira para poder ver o meu irmão. Tomei umas, mas isso subiu direto para minha cabeça e, honestamente, só queria dormir. Ela até tentou iniciar intimidades, mas eu não estava afim. Acordei na sexta-feira de manhã e percebi que a minha esposa tinha ido embora, assim como sua mala, ou seja, ela tomou a frente e foi para a viagem dela. Mandei mensagem e liguei, mas não obtive resposta, a não ser uma mensagem dizendo que conversaríamos sobre isso quando ela voltasse. Ela me ignorou e foi viajar de qualquer maneira, e estou furioso com isso. Deixei algum dinheiro para ela na conta bancária em que ela também tem um cartão, mas retirei todo o resto para outra conta. Tive que ligar para o meu irmão para ele saber por que eu não iria vê-lo, e ele resolveu me surpreender, e chegou aqui no sábado com meu sobrinho e as minhas 2 sobrinhas. A casa está bem cheia e, honestamente, parece mais tranquila e agradável do que há muito tempo. As crianças parecem relaxadas e os cachorros também. Não sei o que vai acontecer com minha esposa, mas estou farto dessa situação toda em minha vida. Não posso pagar um advogado agora e, infelizmente, não conheço ninguém que possa me fazer um acordo ou me fazer um favor nesse sentido, mas esse casamento claramente está acabado para mim. Nitidamente eu já deveria ter acabado com ele há muito tempo. Comentários sobre o relato. Quando o Op começou a contar a história dele, eu já pensei, então a esposa dele basicamente não faz nada e quer uma pausa para poder descansar, enquanto você trabalha duro quase que 24 horas por dia para fazer tudo. Acho que a viagem não é o único problema aqui. E ao final da história dele, eu só tive certeza de que o meu pensamento inicial não estava equivocado. Acho que neste ponto o Op deveria focar ainda mais na questão do que ela faz diariamente e no que ela acrescenta a ele como parceira. Se seus filhos estão fora de casa das 7 horas às 18 horas na maioria dos dias, o que ela está fazendo? Como que esse homem chega em casa após o trabalho e ainda tem que trabalhar dentro de casa também para que tudo fique em ordem? Isso é um absurdo para mim. Me espanta ver como muitas pessoas se sacrificam para levar uma família em suas costas, e quanto mais elas trabalham, menos admiração, reconhecimento e respeito elas adquirem. Já conheci 2 exemplos, um de um homem e outro de uma mulher, que eram eles quem mais trabalhavam e seus respectivos parceiros os traíram. Sinto como se fosse uma traição dupla. Essa esposa do Op ficou muito mal acostumada com as mordomias que o Op dá para ela. Eu acho que ela deveria voltar a trabalhar sim, completamente ou de meio período, já que ela ajuda pouco em casa e nem gosta de passear com os cachorros. Ficando em casa mesmo, o mínimo seria ela levar as crianças para a escola e fazer a comida para elas com mais frequência. Mas, após tudo falado pelo Op, e com a questão da viagem com amigos que ela não podia perder, o certo para ele é o divórcio mesmo. Sinto pena do Op. Pela descrição que ele passou dela, ela até era participativa no começo do relacionamento. Todavia isso apenas foi ladeira abaixo conforme eles foram tendo mais filhos. Há muito tempo que ela já se tornou apenas uma pessoa manhosa, reclamona, mimada e que espera que todos os seus desejos sejam satisfeitos, isso sem ela se esforçar, e também ficando nas costas do Op. A questão dos filhos pesará para ele, mas espero que ele não se submeta mais a ela. Esse final do relato dele mostra que ela não é uma pessoa madura. O golpe baixo dela foi ajudar ele a beber bastante no dia anterior, para assim acordar mais cedo do que ele, sair na frente dele, e assim deixá-lo preso com os filhos. Descaso completo com a família.
e ainda por cima, vai viajar com os amigos, já demonstrando estar insatisfeita com o Op. Eu no lugar dele não aceitaria isso jamais. Estou com o Op, só torço para que ele não volte atrás da sua decisão. Ela é apenas uma pessoa arrogante e ingrata, e o está usando. Ela nem tem medo de um divórcio ou de uma separação, pois, caso tivesse, ela não teria ido embora assim. O que vai acontecer é que quando ele acabar se divorciando dela, o que espero que seja mais cedo do que tarde, ela vai ainda alegar que ele era maldoso com ela de diferentes formas, então é bom para ele que comece a registrar as coisas agora mesmo e já comece a se precaver. Não acho que essa viagem que ela está fazendo seja legítima como ela disse ser. As conversas sendo interrompidas abruptamente quando ele entra no quarto, a inconveniência dele estar em casa quando ela esperava que ele tivesse saído, a insistência para ele sair de casa quando ele não estava se sentindo bem. O desrespeito para com ele. Muitas atitudes suspeitas. Para mim, é tudo muito fora do normal, e o Op deve usar esse tempo com ela fora de casa para fazer com que ela fique assim definitivamente. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.